Olá, eu sou o Luiz. Eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e esse podcast vai abordar sempre algum assunto do cotidiano na intenção de democratizar o conhecimento jurídico, trazendo para nossa mesa, para um bate-papo, alguma autoridade sobre o assunto. E o bate-papo de hoje, pessoal, é com o Dr. Rogério Torres, que é advogado desde 96, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, que vai falar para nós sobre o tema Direito Médico. Doutor, muito obrigado por aceitar esse convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. E já vou aqui introduzir uma pergunta. Diga para nós se o direito médico ele é um ramo do direito autônomo, ele tem alguma especificidade ou é um desdobramento dentro de alguma área? Fique à vontade, a palavra é sua. Bom, é uma satisfação estar aqui hoje. Eu adorei o convite. Em primeiro lugar, por estar aqui diante do meu amigo Carol, né? Já enfrentamos aí algumas jornadas e eu estou muito feliz com isso. Bom, mas o direito médico é um assunto que me atrai aí há cerca de 3 ou 4 anos, né? Venho me dedicando mais a isso aí, dentro de uma perspectiva de uma preocupação assim com uma certa vertente aí, né, dentro dos meus estudos de direito empresarial. Mas o direito médico, ele se transformou efetivamente num ramo do direito, viu, Luiz? A gente verifica aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com essas evoluções todas da ciência em relação à medicina, em relação à biotecnologia, né? E as grandes discussões que se sucederam, né? A gente não precisa entrar nos meandros disso, né? Mas, então, a gente percebe que esse conflito das práticas não muito ortodoxas, né? E as grandes discussões sobre como se estabelecer limites para os comportamentos, para as condutas, né? Então, isso acabou que levou a partir, vamos dizer, ali do final dos anos 60, início dos anos 70, né? Com a criação da bioética, né? E também com essa relação com o chamado biodireito, né? E a partir dessas duas premissas, vamos dizer assim, né? A partir do estabelecimento desses dois campos aí de discussão e de aprofundamento dos estudos e também de estabelecimento de duas teorias, vamos dizer assim, né? Ou de campos do conhecimento. Então a gente tem sim uma tendência, né, vamos dizer assim, de uns 30 anos para cá, de uma autonomia do direito médico, né, enquanto ramo do direito, sim. Tá, que legal, não sabia. O período histórico, então, aí é meados de 60 e início de década de 70? Eu acredito... Claro, é difícil a gente precisar um momento no tempo. Mas eu acredito que mais depois ali do início dos anos 70, final dos anos 60, com essa vamos dizer assim, com essa especialização da ética, né? Tá. E que se desenvolve ali com a criação mesmo da bioética. Né? Correto. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. E qual que seria o objeto de estudo do direito médico? A gente está analisando uma ótica assim, eu vou falar, né, em termos bastante coloquiais mesmo, até para a gente tentar deixar o conteúdo bastante acessível. Você defende o médico ou você defende o paciente que é vítima de algum erro médico? Ou está nessas duas áreas? Explica essa parte do objeto de estudo, por favor. Eu acredito, Luiz, que o direito médico, na verdade, né? E quando a gente fala em direito médico, né, é bom já fazer uma observação aqui, né? A gente fala em direito médico, mas não está falando apenas do médico, né? Tá. A gente está falando de todo um exame da teoria do direito, né?
da legislação, né? E aí não apenas da lei, né? Mas de todo o espectro, né? Da legislação e também da jurisprudência, relacionada não só com a prática médica, mas com a prática da odontologia, com a prática da enfermagem, né? Com a prática da fisioterapia, por exemplo? Da fisioterapia, com o pessoal que está envolvido com a fabricação de remédios, ou seja, a farmácia. Sim, farmácia. Né? E também numa certa perspectiva o psicólogo também, né? Sim. E outros profissionais aí da área da saúde, né? Mas a sua pergunta, ela me obriga aqui, né, a ter a falar como alguém que está emitindo uma opinião, né? Eu entendo que como o direito médico ele está muito relacionado, né, à questão da responsabilidade civil, né? Ele está muito relacionado também no âmbito do direito penal, que é a sua seara, né? Sim. Com os crimes que estão relacionados efetivamente à prática, né, dos profissionais da saúde, né? Não só do médico, mas também dos profissionais da saúde. Né? A gente tem aí a questão, né, do homicídio, né, das lesões corporais. Né? Omissão de socorro, de repente. Da omissão de socorro e também de um outro aspecto que é muito preocupante, que é a questão do exercício irregular da profissão, né, tanto do médico. Salvo engano, é quanto do contravenção farmacêutico. penal, salvo engano. Não. Se for do médico e se for do farmacêutico, a gente tem lá, parece, salvo engano, o artigo 282 do Código Penal, que é crime, né? De cabeça eu não lembro, doutor. É crime. E também tem a outra seara, que é a seara administrativa. Sim. E aí a gente estaria aí... falando aí dos processos éticos disciplinares. Né? Então, se você me perguntar qual que é o objeto, né, eu não vejo, e aí omitindo a minha opinião, né, eu não vejo como se dizer que o direito médico ele só abriga, né, um lado, ou seja, só um polo. Né? Ou seja, ele só vai cuidar do médico. Não, ele cuida tanto do médico quanto do paciente. Né? Eu achei interessante, Rogério, primeiro te agradecer, né, o aceite o convite. Não, Saiba eu que te agradeço. Para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Né? É um tema que nos preocupa, a gente sabe que muita gente tem debatido hoje essas questões envolvendo o direito médico, mas eu achei muito interessante você observar que se chama direito médico, mas na verdade ele abrange várias profissões da área de saúde, né? Sim. É certo que a gente não chama de direito de saúde, né? Porque confundiria lá com aquele direito fundamental à saúde previsto na Constituição, e a abordagem, pelo que eu estou entendendo da sua colocação, vai mais na linha da maneira como o profissional atua, do que acontece com esses procedimentos, né, das consequências dos procedimentos. Envolve também, pelo que eu estou entendendo, vícios, né, de prestação de serviço, defeitos nessa prestação de serviço. E me parece, aí se eu estiver equivocado, você me corrija, não sou profundo conhecedor da área, né, é uma área que me instiga, uma área que eu acho muito interessante, mas ela não entra, então, na gestão de estabelecimentos de saúde, né? Isso ela não entra, ou entra também na gestão do estabelecimento de saúde. Porque eu vi que você bem colocou que ela envolve a atuação do médico e de outros profissionais da saúde, né, como o dentista, o enfermeiro, o Luiz mencionou o fisioterapeuta, etc. E você mencionou também que envolve essa questão da prestação do serviço. Mas e a área administrativa, hospitalar, vamos dizer assim, isso também faz parte do direito médico, não faz? Qual que é a sua visão sobre isso? Ô Carol, aí a gente teria que ampliar, né, o espectro de atuação. Né? Existe uma coisa muito interessante hoje aí, que é essa ideia aí da clínica total, ou da clínica integral, né? Onde você tem uma atuação, vamos dizer assim, nessa o que muito se diz aí de uma atuação multidisciplinar, ou enfim, né, quer dizer, seria reunião de diversos profissionais, né, para, em colaboração, né, eles atuarem aí com o objetivo, né, com o objetivo comum.
O que nós colocamos até agora está muito dentro da seara da atuação do advogado, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Né? Do advogado aqui, ele tanto na defesa, né, do profissional médico, né, ou do profissional da saúde, né? Uma questão aí envolvendo um conflito, vamos dizer assim, né? Um conflito civil, né? Ou um conflito penal, ou mesmo dentro da esfera lá dos conselhos, né? Dos Sim. conselhos profissionais. Mas o que você me coloca, e aí já partindo já para uma outra perspectiva, e eu acho que cai muito dentro dessa ideia de clínica integral, né? A gente poderia trazer aí a participação do gestor, né? Do gestor, e aí você já trabalharia com uma ideia de gestão, mas aí eu acredito que nessa perspectiva a gente estaria mais numa fase anterior ao conflito. Né? Entendi. A gente estaria numa fase de evitação do conflito. Verdade, né? mais uma linha de prevenção. E aí eu acho muito interessante isso que você tocou, que é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu vejo, né, e você como processualista, eu acredito que na sua primeira aula, né, quer dizer, lá no seu processo civil 1, acredito que na sua primeira aula de processo civil 1, você vai ministrar uma aula lá sobre princípios. Uma das primeiras coisas que você vai falar vai ser do tal, né, do sistema bonito lá, dos multiportas. Sim, Né? como forma de solução. Aí você vê o seguinte, né? Você vê que os nomes eles vão sendo criados, nomes bonitos, né? Mas para coisas que relativamente já são bastante antigas, né? Sim. Então você hoje pega esse conceito aí de compliance, né? Você pega o conceito de compliance. O que é compliance? Compliance é exatamente, né, a ideia de conformidade, né? Sim. A ideia de estar de acordo com o quê? De estar de acordo não só com as práticas morais, mas também com os padrões morais, mas também com os padrões éticos e também, né, quer dizer, com todo, vamos falar em um nome bonito, né, quer dizer, com todo o arcabouço, né, legislativo, né? A gente vive um modismo, né, de importar termos em inglês, né, para falar coisas que a gente poderia falar em português, que inclusive é uma língua muito mais rica, né, que o próprio inglês. Sim, e às vezes, como você está colocando, trazendo coisas que já eram do cotidiano, que já eram muito sedimentadas, já eram sólidas, e aí se traz um nome novo, né? Você está dizendo, compliance, ele é a boa prática, né, a prática ética, a prática correta, né? E o e o compliance, né, que está muito dentro, e aí já respondendo a sua pergunta, ou tentando responder a sua pergunta, né, a gente vê que o compliance, ele está muito dentro de uma ideia, né, de você tentar estabelecer um planejamento, né, uma diretriz, né, objetivos, as suas metas, né, e você fazer um mapeamento, né, dessas condutas e também, de uma certa maneira, você fazer o quê? Você fazer um controle. Sim. Né? Então você cria um planejamento estratégico, você estabelece qual as suas condutas, né, enfim, né? Eu vejo que isso pode acontecer em qualquer área, né, em que você for atuar. Eu acho que hoje a advocacia, né, e a gente sente isso na pele aí como na condição aí, né, de titulares de escritório de advocacia, né? Sim. Que se a gente não estabelece um planejamento, se a gente não faz o planejamento, se a gente não cria as nossas metas, a gente não consegue... Não vai adiante. Não consegue ir para frente, né? Sim. Então a coisa da gestão, ela é fundamental, mas eu vejo que a gestão, ela é uma coisa antecedente aos conflitos. Sim. Né? Ou a falta dela, né? Ou a falta dela. E também se você atua dentro dessa ideia de tentar estabelecer uma conformidade para as suas condutas, né? Você acaba o quê? Você acaba evitando o erro, né? Ou criando mecanismos para, dentro desse sistema de multiportas, né? Sim. Você até evitar que esse conflito
ele chegue lá no judiciário, porque você Sim. pode se valer da autocomposição para resolver isso dentro da sua própria clínica, Sim. né? Dentro da sua própria estrutura lá de... A gente sabe que hoje muitos conflitos que surgem, né, nessa seara médica, eles acabam sendo solucionados pela figura das ouvidorias, né? A ouvidoria, eu acredito que ela era algo desconhecido há alguns anos atrás. Pelo que é do meu conhecimento, essa ideia de ouvidoria vem de uma visão americana, né, de regulação por agências, que a gente adotou aqui no Brasil depois do processo de desestatização, ou seja, depois que o Estado saiu de algumas áreas, né, então o Estado saiu das rodovias, o Estado saiu da telecomunicação e criou essas agências, né? Muita gente nem sabe direito o que é, mas são essas agências que a gente tem aí, essas pequenas siglas, né? ANEEL, ANTT, ANAC, ANTAC de petróleo e outras mais. E elas trazem essa concepção, né, a regulação por agência de órgãos de controle e órgãos de contato com o público de forma independente. Eu acho que a ouvidoria cumpre um pouco esse papel, né? E é engraçado porque eu fico vendo até pela minha experiência na universidade, não é na área de saúde, né? A minha experiência na universidade é na área jurídica, mas quando alguma coisa sai do trilho e alguém questiona a questão na ouvidoria, a gente tem o maior cuidado em responder logo a ouvidoria para tirar a ouvidoria do nosso pé ou do nosso pescoço, como queira aí. E eu sei que em área de saúde isso acontece bastante. Agora, o direito médico em si, ele visa, então, lidar com os conflitos que surgem da atuação na saúde. É isso que ele faz? Ele lida com isso, ele lida com os conflitos. Por isso que você diz que a questão da gestão ela seria prévia, né? Ela seria fora. Né? Porque eu acho que para a gente aqui está claro que a gestão, por vezes, é causa de problemas. Né? A má gestão, né? A má gestão, isso. A má gestão... por isso que eu falei, ou a falta dela. Né? Por um profissional equivocado numa determinada área, ou por falta, às vezes, de estrutura, né? Porque, às vezes, a gente sabe que o profissional de saúde ele fica numa situação delicada por falta de estrutura. Ele precisa de um certo exame, o exame é ruim, ou não tem o exame, ou ele precisa de certos aparelhos ou remédios, os remédios não estão disponíveis, e por vezes, isso gera uma dificuldade grande na própria prestação do serviço. E certamente isso não é decorrência de um ato do médico ou do enfermeiro, né? Isso é um problema mais de gestão. A gestão em si, então, ela não é vista pelo direito médico. O direito médico entra no momento em que surgem problemas ou para regular a relação do profissional de saúde com o cliente, com o cidadão. Eu acho que eu não fui muito claro nesse ponto, Carol. Eu vou procurar ser um pouco mais claro. Eu dividi isso em dois momentos, né? Sim. Mas com a participação efetiva do direito médico. Entendi. Você tem um segundo momento, vamos dizer assim, que é o momento do conflito, né? Sim. Então você pode resolver esse conflito aí através do sistema de multiportas, você pode tentar evitar que isso chegue lá no judiciário. Sim, né? sim. Você pode resolver isso dentro da estrutura do seu próprio consultório, você pode resolver isso dentro, né, de uma câmara de conciliação, enfim, né? Ou até mesmo pelo judiciário. Né? Sim. Mas existe uma fase anterior, que eu estou colocando como essa fase da gestão, essa fase do planejamento, essa fase toda aí de se buscar a conformidade. Sim, né? O compliance que você até mencionou. E aí quando você busca a conformidade, você cria o quê? Você cria uma situação de menor chance de ocorrência. Sim, prevenção, né? Uma cultura de prevenção. De problemas. E aí, eu fiz uma citação aqui sobre eu fiz uma menção aqui a esse conceito aí de clínica integral. Sim. Ou de clínica total, né? E talvez eu não tenha explicado ou não tenha trazido a figura do que hoje nós temos aí, de um profissional relativamente novo, que é o chamado defensor médico hospitalar. Sim. Né? Esse defensor médico hospitalar, que a gente já conta aí, inclusive, com uma formação, né, em nível de curso superior e também de pós-graduação, enfim, né? Então não é algo que seja um profissional que seja assim, que
que se intitule por si só. Não, Sim. existe mesmo, né, essa atividade já. E aí nós podemos entender que esse profissional, né, dentro dessa ideia de multidisciplinariedade, né, ou seja, lá como você quiser chamar isso, né, esse profissional ele seria um camarada muito importante. Por quê? Porque ele vai exatamente ter essa condição de criar essa gestão. Entendi. Né, de ser o responsável por essa gestão. Hoje, por exemplo, você quem é o camarada que lá dentro de um hospital, ou dentro de uma clínica grande, ou até dentro de uma clínica pequena, ele vai ser ele pode vir a ser aquele cara que vai ser lá o presidente de um conselho lá de compliance, né, de um departamento lá. Entendi. Enfim, né? Então, o que eu acho é que o direito médico ele está muito relacionado às duas fases que nós estamos colocando aqui. Né? Porque não há como se estabelecer uma conformidade, né, se esses profissionais que estão aqui tentando, né, vamos dizer assim, criar os protocolos mais corretos, né, desenvolver as condutas mais corretas, se eles não tiverem como parâmetro a própria legislação. Né? Lógico. E aí você tem o direito médico atuando tanto sobre o exame da teoria do direito, né, Sim. enquanto o ramo do direito médico, né, que nós já colocamos no início aqui, que é um ramo independente, né, mas também sob a perspectiva da jurisprudência, que eu vejo aqui é o grande calo da história, né? Sim. Não é nem apenas, né, a legislação, mas a gente está num sistema hoje, a gente sabe muito bem, né, em que os precedentes vão tomando cada vez eles vão tomando cada vez mais lugar, né, até da própria lei. Cada vez, de certa maneira, importa um pouco menos o que diz a letra fria da lei e um pouco mais o que o judiciário entende, né? Não sei até onde que isso também é melhor ou pior, mas fato é que a gente vive essa realidade. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade posta, né? Eu costumo dizer... que a gente precisaria aqui de mais uns 3 programas aqui para tratar. Isso, mas o CPC ele já veio com essa intenção de reforçar os precedentes. Hoje eu costumo dizer para os alunos lá, quando eu estou dando aula de prática, né, eu dou aula também de prática 1, e basicamente na prática 1 a gente ensina os meninos a construir petição, principalmente petição inicial, contestação. Então eu sempre digo a eles que não tem como hoje a gente pensar em construir uma petição inicial de qualquer assunto que a gente não vá verificar o que a justiça entende a respeito das questões. Porque aí, ali você vai ter um balizamento se de fato faz sentido ou se não faz, que pedidos você faz sentido pleitear porque você vai ter um lastro. É lógico que a gente pode até trazer pleitos que não são alinhados, né, com a jurisprudência, a gente pode pedir coisas contra a jurisprudência, mas até nessa situação você precisa saber o que ela está dizendo. Até para discordar, até para ir contra, até para pedir alguma coisa fora daquele contexto. Sim. Porque se você simplesmente desconsiderar, o cara vai, como a gente bem sabe, ele vai pegar lá uma ementa qualquer, colar na decisão dele e dizer que você não tem direito. E acabou. Com base na ementa e acabou. E se eu estou entendendo, o direito médico, como ele lida com algo que vem se tornando conflituoso, né? Porque eu tenho a sensação que essas relações na área de saúde, elas vêm se tornando conflituosas. A gente está aí pode ser um achismo meu, você estuda mais a área, você pode nos dizer melhor. Mas eu tenho a sensação de que a gente está numa escalada, vamos dizer assim, a gente está num aumento de litigiosidade, de conflitos. E, consequentemente, nessa área, né, na área do atendimento, na área... Às vezes até entre profissionais, às vezes do profissional com o paciente, às vezes do profissional com o estabelecimento de saúde, e eu estou entendendo que isso tudo está abarcado, né? E a gente vem nessa escalada e, consequentemente, a jurisprudência acaba cumprindo um papel central, né? Acho que é isso que você está pondo, né? Que aquilo que a justiça vem decidindo a respeito das coisas precisa ser debatido, precisa ser conhecido e acaba sendo algo muito importante para o direito médico, não é isso? É o termômetro, né? É o termômetro. O que eu verifico hoje, Carol, e aí eu estou aqui na frente de 2 professores, né, de 2 pessoas muito preocupadas com essa questão da educação, né. O que eu vejo, eu assim, não sou nenhum especialista em educação, né,
Mas o que eu vejo é o seguinte, eu acho que a própria faculdade, né, de medicina, de odontologia, né, de enfermagens, e seja lá o que for, eu acredito que talvez fosse interessante que tivesse uma cadeira específica, não de medicina legal, Sim. né, mas uma cadeira específica de direito médico, né, Entendi. que tentasse preparar o doutor que está saindo da faculdade, no sentido de que ele ficasse, vamos jogar uma palavra aqui mais assim, mais rasteira, mas eu acho que a palavra é essa mesmo, que ele ficasse mais esperto, Sim. né? Em que ele saísse menos inocente da faculdade. Sim. Não é? Por quê? Porque é o seguinte, nós estamos lidando com um valor que é um valor muito caro não só para a nossa sociedade, né, mas para toda a civilização ocidental, né, que é a questão da vida, da saúde. Sim, né? é verdade. Então, na medida em que você vai lidar com um valor desse, que é um valor tão poderoso, um valor tão caro, né, e que é um bem, né, em que você, por uma conduta, às vezes lá, em que você não é nem culpado, em que você efetivamente, às vezes, não foi nem tão responsável assim, né, ou às vezes mesmo nem foi responsável, né, Sim. mas você perde a vida assim no lapso, né. Verdade. Né? Quer dizer, a destruição da saúde de uma pessoa, né, ou da vida de uma pessoa, ela acontece assim, né, Facilmente, né? em uma fração de segundos, né. E aí a gente fica entre três situações, né? Aí você vai discutir lá no judiciário, você vai ficar lá 10, 15, 20 anos. Né? Você vai lá discutir se aquilo foi um erro médico, se aquilo foi uma prática do médico que se constitui numa imprudência, numa negligência, ou numa imprudência, né? Ou numa imperícia. Né? Ou seja, se ele foi afoito, se ele foi descuidado, né? Se ele se meteu onde não devia. Sim. Né? Ou se aquilo foi uma força maior, ou se foi um caso fortuito, né? Ou se aquilo foi o quê? Ou se aquela morte, ou se aquele prejuízo à saúde do paciente, se aquilo foi uma consequência natural do tratamento, que era algo imprevisível, mas que efetivamente poderia ocorrer. Né? Sim. Então você vai ficar discutindo aquele negócio ali esse tempo todo, enfim. E às vezes o que acontece? O que vai ser o objeto principal da prova para que o juiz lá na frente, ou até mesmo o perito, né, que vai produzir a prova, que vem auxiliar ao juiz, ele vai se basear em quê? Em geral, na documentação, né? Ele vai se E numa basear- tentativa de exame, né? Do cara quando é possível. Sim, mas acontece que ele vai se basear numa coisa fundamental, que esses profissionais que saem da faculdade, né, por uma falta de orientação específica, não é que o professor lá que dê aula de cirurgia, Sim, claro. né, ou de qualquer coisa não diga, mas falta uma orientação específica, talvez falte orientação de quem? De um professor que seja advogado, ou que seja um defensor médico, né, que vá lá o quê? Que vá lá ministrar, né, aulas específicas para dizer o seguinte, companheiro, a coisa mais fundamental que você tem que se preocupar na sua prática clínica é na construção dos prontuários. Sim. A documentação do Da atendimento. Né? documentação. E isso é muito negligenciado. É verdade. Sim. Ou, às vezes, o que acontece? O cara escreve com uma letra que ninguém entende. Sim. Como é que tem? Ou ele não descreve, né, quer dizer, tudo que aconteceu. Porque é assim, tudo que aconteceu... Pode estar na cadeia de desdobramento e, consequentemente, tirar ele do risco, né? Insira no prontuário. Por quê? Porque o prontuário, ele é o único o quê? O único histórico, vamos dizer assim, né? Quer dizer, com força legal, né? E vai ser o único documento que lá na frente vai servir, né? Quer dizer, tanto para ajudar o médico, Quanto para prejudicar. né? Ou se for o caso, para prejudicar. É curioso, Rogério, você trazer esse aspecto, e eu acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que os médicos precisam, os médicos e os profissionais da saúde, né? Eles precisam, de fato, terem um melhor esclarecimento Sim. sobre a maneira de fazer essa documentação e sobre pensar em construir a documentação prevenindo responsabilidades.
né? Porque o que você disse, às vezes, negligências de documentação Sim. de coisas que realmente aconteceram pode ser a diferença entre ele se livrar de um processo ou se livrar de uma condenação, que às vezes a gente sabe que a pessoa não se livra do processo, mas se livra da condenação, ou seja, ele é processado, mas consegue vencer, né? E ao mesmo tempo ser condenado. É curioso, a minha esposa é médica, né? E lá em casa, de certa maneira, talvez até pela mentalidade mesmo da gente de atuar, né, como advogado, eu acredito, você falando, eu pensei nisso, eu acredito que eu fui o responsável por ministrar para ela essa disciplina dentro de casa, né? Ela aprendeu em casa, assim, porque... E por torná-la tão cuidadosa com isso. Diversas vezes eu fiz menção para ela sobre essas questões, e hoje eu vi você falando e pensei nisso, lembrei que por vezes ela chega em casa e fica espantada com coisas que colegas médicos colocam nos prontuários e com coisas que colegas médicos não colocam. Às vezes o que alguns põem espanta ela, da maneira como a pessoa pôs e da maneira como a pessoa registrou, e às vezes espanta ela coisas que não foram colocadas e que ela entende que deveriam ser colocadas. Justamente Carol, nessa linha que você está colocando, né? Porque no final das contas o prontuário vai ser, até porque a gente chama de perícia indireta, né? Porque Sim. a gente sabe que tem a chamada perícia documental, Sim. né? Você olha o prontuário, né? Sim. Inclusive, doutor, você me permite aproveitar esse Claro. gancho do Carol, e você falou do prontuário, que é um documento visceral, Claro. né, para a responsabilização do médico ou para ausência de responsabilização. Existe uma presunção de veracidade do prontuário médico? Sim, ele tem... Como se fosse um ato administrativo, assim, que tem essa carga de presunção de veracidade? Você quer saber qual o peso do prontuário? Qual o peso do prontuário, exatamente. O prontuário é o Como seguinte, prova. o prontuário é um documento tão importante, né? Ele é um documento tão importante que ele vai ter previsão, né? Ele vai ter previsão tanto lá na resolução que cuida lá, né, dos aspectos relacionados à prática médica, né, e que são editados pelo Conselho Regional de Medicina e também de outros conselhos, né? Quanto ele está também, está previsto também a lei, né? Então, assim, de maneira que ele é um documento fundamental, né? Ele é um documento fundamental porque ele é o efetivo histórico, né, de toda a conduta médica, né? E uma coisa que é muito importante a gente dizer é o seguinte, é que o prontuário médico, ele não é um documento do médico, ele não é um documento do hospital, ele é um documento do paciente. Correto. Sim. Então, apesar da guarda, né, vamos dizer assim, né, ela ser do hospital, né, ela ser do médico, mas esse documento pertence ao paciente. Então, do ponto de vista jurídico... E tanto assim a importância, só te interrompendo, mas Sim. Só para dizer a importância desse documento, né, é que há a obrigação de que dentro dos hospitais, né, exista um conselho de guarda desse documento, ou seja, desses documentos, né? Você tem lá uma espécie, vamos dizer assim, de um conselho de ética, né? De um conselho de gestão, né? Eu não vou dizer aqui o nome exatamente, né? Mas até porque a lei ela define um nome específico, mas também, né, quer dizer, cada hospital às vezes ele dá um nome diferente, né? Mas, por exemplo, se você vai fazer lá uma solicitação de cópia do prontuário, né, eventualmente de uma cirurgia que você fez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Então, você vai passar por esse conselho, ou seja, quem vai deferir, se, né, enfim, né, quer dizer, se isso vai ser apresentado para você, se você vai ter acesso à cópia e tudo mais, né? Isso passa por um requerimento, né? Isso passa por um requerimento, há uma preocupação com essa, vamos chamar assim, com essa cadeia de custódia. Sim. Entendi. Né? Com essa cadeia de custódia dessa documentação. E aí você tem também toda aquela situação que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que você tem que ter a preocupação aí com a privacidade e, pior ainda, né, com a questão do sigilo médico, que é algo muito caro para os médicos, né? Eu tenho conversado com alguns médicos que são
são muito próximos a mim, e uma grande discussão que eu tenho percebido é o seguinte, é uma certa vulneração por parte da lei, né, dessa ideia de sigilo médico, né, que é algo que é muito valioso para os médicos mais antigos, né, e que a gente percebe que com essa certa modernidade, né? Essa tecnologia em excesso aí. Não. Com essa certa modernidade, esse pensamento mais moderno de entender que o Estado ele deve intervir em tudo, né? Sim. Então você tem uma certa vulneração aí, uma série de leis aí, até dentro do direito penal, né? Que vem aí obrigando que o médico, de uma certa maneira, sirva como se fosse, né? Quer dizer, um alcaguete aí de certas práticas de violência, né? Quer dizer, violando de uma certa forma, né, esse sigilo médico. Né? Então, eu estava numa discussão essa semana com os médicos amigos meus, né? Então você vê que há uma grande preocupação com essa questão do sigilo médico. Né? Outro aspecto também, uma outra circunstância que pode vir também, né, a causar um problema para o médico em relação a essa questão aí do sigilo médico, são esses prontuários eletrônicos. Né? Então, de que medida, né, quer dizer, de que medida que você vai ter uma certeza, né, ou uma maior confiabilidade, né, porque certeza é um negócio quase que impossível, né? Mas como é que você vai ter uma maior confiança de que esses dados de prontuários médicos aí que estão passando aí por essas redes aí, né? Eles não estariam vulnerando essas informações aí relacionadas com dados sensíveis e com aspectos da privacidade dos pacientes. Porque hoje em dia, igual você falou... Então você teria que trabalhar aí, né, quer dizer, a cada vez mais, né, a gente vê a necessidade aí da aplicação dessas plataformas aí de blockchain, né, essas questões de assinatura eletrônica, né, mas dentro enfim, né, quer dizer, com cargas maiores aí de controle, de segurança, né, de controle disso aí. Não, porque às vezes assim, você vai entrar num site para ter acesso a alguma informação, aí pede seus dados, né? E a gente vai entregando naturalmente. E aí é natural que também as informações que são típicas de ficarem entre paciente e médico também acabem indo para uma rede, nem que seja uma rede interna do hospital, por exemplo, né? E ali acaba tendo um risco disso se perder, não é isso? Ou pelo menos, nem digo se perder, mas de chegar onde não deve, né? De sair do sigilo. E mais, eu acho que corre-se um risco também até de adulteração, né? Sim. Porque você adulterar documentos físicos tende a ser mais difícil do que uma adulteração de documentos eletrônicos, né? Mas daí a importância que eu estou te falando da aplicação dessas plataformas aí, ou desses sistemas aí de blockchain, porque no momento em que você faz a alteração, né, isso estará documentado lá, né, porque eu vi você falando, né, porque você tem toda uma cadeia, né, Sim, e eu vi você falando, Rogério, pensei numa outra coisa aqui, que por vezes eu acredito que tem muitos médicos que não se preocupam, e é algo muito sério, né, porque você estava falando de assinaturas eletrônicas, e a gente sabe que a maioria das vezes nesses prontuários a assinatura não é por certificado digital, é por senha em sistema. Ele pode ter um problema ali da senha dele tá inclusive na mão de alguém, e essa pessoa vir no prontuário e fazer um registro ou excluir um registro com a senha dele. Né? Então acho que é mais uma preocupação para o médico, né? Ter cuidado de quem tem acesso a essa senha. Né? Por isso que a gente está dizendo aqui, né, e que eu fiz referência aqui, ao papel do defensor médico hospitalar. Né? Sim. Porque, na verdade, vai ser esse profissional que vai reunir a turma toda, vai estabelecer os critérios, né, a serem seguidos. Evidentemente, cada hospital tem uma prática, né? A concepção Mas você tem que resolver isso aí da seguinte forma, né?
Enfim, como é que vai ser o nosso protocolo aqui de proteção de dados, como é que nós vamos cuidar aqui, como é que vai ser essa questão de senha, não é? Se nós vamos estabelecer aqui que os enfermeiros ou que a equipe lá, né, que a equipe técnica lá de enfermagem, ela vai ter acesso ao prontuário a apenas um nível, né? Porque você pode estabelecer esses níveis dentro do sistema. Sim. Né? Enfim, eu não sei, né, como é que isso vai ser estabelecido, né? Mas exatamente dentro dessa perspectiva de gestão, né, você vai criar o planejamento, você vai estabelecer o mapa de atuação, né, dentro, evidentemente, do interesse de se proteger, né, os dados e de se fazer o tratamento adequado disso. Doutor, só para falar um negócio mais cedo aqui, que eu fiquei com isso na cabeça, né? Você cravou mais cedo o artigo 282 do Código Penal, que realmente fala do exercício legal da medicina. Acertei? Acertou, sem dificuldade. Mas eu também não consegui precisar, quando eu falei de contravenção penal, é o artigo 47, ele fala que exercer atividade ou profissão sem preencher as condições que por lei está subordinado. Sim. No caso, é um tipo penal mais amplo, né? O 282 ele é específico para farmacêutico, dentista e médico. Entendeu? Entendi. Então, se for outros profissionais da saúde, porventura ele pode estar enquadrado nessa contravenção. Isso, exatamente. O médico, o dentista e o farmacêutico, pela especialidade, vai ficaria pro 282. no Código Penal. Exatamente. Aí é crime, é isso que é a diferença? Sim. Crime. O 47 é contravenção, né? Contravenção é um crime mais brando, vamos dizer assim, né? Sim. Enfim. Eu acho que faltou abordar aqui uma questão que eu acho importante dentro da responsabilidade civil, né? Que eu acho que está dentro dessa ideia também de que o médico deveria ser melhor preparado lá, né? Lá numa cadeira específica dentro da faculdade, ou, enfim, o médico, o dentista, seja lá quem for, né? Mas no sentido de tentar mostrar para ele uma coisa muito séria, e aí voltando também à importância do prontuário, né? É que a gente está, em relação aos contratos que se estabelecem entre os médicos e os pacientes, né? A gente está diante aí de um contrato, né? De um contrato muito complicado, né? Porque ele se submete à legislação consumerista, né? Verdade. Sim. Então a gente tem aí uma série de situações. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele evidentemente, ele tem uma preocupação de quê? Né? De proteger a parte que é... Né, hipossuficiente, vulnerável. Que é considerada vulnerável, né? E daí o paciente, né? E aí você tem lá o quê? Você tem uma série de normas, né, de ordem pública, né? Sim. Uma série de princípios e etc e tal. E tem uma coisa muito interessante, né? Porque quando você tem um profissional médico, ou seja, você tem um profissional liberal, ou você tem um dentista, ou tem um enfermeiro, enfim, né? Você vai ter ali uma situação interessante, porque, regra geral, a responsabilidade que é prevista no CDC, ela é uma responsabilidade que independe de culpa. Então você não vai lá ficar questionando se aquela pessoa ou se aquela empresa que te causou um dano quando te vendeu esse computador aí, se ela agiu com culpa, se não agiu com culpa. Por quê? Porque a lei já estabelece que ela vai te indenizar, né? Independentemente de muitas discussões. Isso. Né? É a chamada responsabilidade objetiva. Salvo lá situações lá que excluem, né? Que afastam o nexo, né? E aí a gente está explicando direitinho aqui, a gente não pode ficar, né, falando muita coisa, né? Não, fica à vontade. Que envolva muita técnica jurídica, né? Sim. Mas em regra geral é isso. Então você não vai ficar discutindo muito lá se a marca do computador ela foi culpada ou não. Mas quando você está cuidando de um médico ou de um dentista, aí tem uma coisa interessante, que você vai ter um dispositivo lá no artigo 14, lá, né? Vai ter um parágrafo lá que vai dizer o seguinte: olha, se for profissional liberal, ele vai responder mediante o quê? A verificação da culpa dele. Então você tem uma exceção, né? Isso não serve só para o médico, não. Isso também serve para o advogado, né? Também serve para o engenheiro, ou seja, serve para o profissional liberal.
Né? Perfeito. Então, o juiz ele vai ter que apurar se aquele, né, se aquele médico, se aquele dentista, se aquele engenheiro, se aquele advogado, se ele foi culpado. O problema é o seguinte, é que a gente tem o quê? Uma questão que envolve o quê? Que essa pessoa que foi contratar o serviço, ela é considerada pela lei, que é uma lei que deve ser o quê? Que deve ser observada obrigatoriamente, porque ela traz normas de ordem pública, diz que essa pessoa que contratou o serviço, ela é o quê? Ela é vulnerável. Ela pode ter o quê? Pode ter uma vulnerabilidade técnica, pode ter uma vulnerabilidade informacional, né? Ou outras vulnerabilidades que o legislador disse que ela vai ter que ter o quê? Um tratamento mais o quê? Um tratamento mais protetivo, né? E daí, apesar da lei dizer que o profissional liberal, ele não é uma pessoa que vai responder independentemente da culpa dele, essa culpa dele vai ter que ser provada, mas em razão dessa vulnerabilidade de quem está contratando o serviço, vai haver uma inversão do ônus da prova. E daí significa o quê? Se esse médico, se esse dentista não cuidou de fazer direitinho lá o prontuário, ele não vai ter como provar que ele não foi culpado. Agiu direito, Né? Olha a importância do prontuário, né? Então a importância do prontuário. Por quê? Porque a questão é que nós vamos colocar assim, que em grande parte dos casos, essa inversão ela tem uma grande probabilidade de ocorrer, né, doutor? Tem. A grande probabilidade de ocorrer. Por quê? Porque você está lidando com uma pessoa que tem uma vulnerabilidade técnica. Sim. Ou seja, como é que você vai botar para o paciente dizer que ele vai ter que provar? Não, porque vai ter que provar que agiu corretamente, que seguiu as técnicas adequadas, não é? Que não, enfim, que não agiu lá de forma imprudente, né? E aí, se eu não estou entendendo, às vezes vale mais o que está documentado do que o que efetivamente ocorreu, né? Porque se o que ocorreu foi correto, mas o que está documentado não foi, ou o contrário, se o que ocorreu nem foi correto, mas o que está documentado foi, da maneira como a coisa se desdobra e em decorrência de uma inversão de ônus da prova, o risco do médico tomar uma pancada é muito tomar grande. uma pancada é muito grande. É muito grande. Você quer ver? Eu vou trazer um caso muito interessante aqui. Eu, sinceramente, não vou saber dizer agora se foi um negócio julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, se foi pelo STJ, gente, me desculpe aqui, mas eu sinceramente, de cabeça, não sei. Mas você quer ver o que aconteceu? O tribunal diz o seguinte: doutor, o senhor me apresentou aqui o prontuário, tudo bem, mas nem o perito conseguiu ler a sua letra e nem eu, que sou desembargador. Olha só. Então, a coisa é o quê? Ele até fez o prontuário, mas a letra dele ninguém conseguia ler. O prontuário tinha, mas é como se o prontuário não tivesse, né? Porque ele estava em hieroglifos antigos egípcios. Exatamente. Você não acha que é o caso de médico começar a fazer prontuário no computador, não? Para acabar com esse problema? Mas eu acho que já tem muito isso. Eu acho que essa questão de letra ruim de médico e tal, eu acho que isso é até reminiscência, viu? Tá acabando. Eu acho que tá acabando. Entendi. A maioria dos estabelecimentos, pelo menos que eu vou falar para o Juiz de Fora, que a minha esposa já atuou, acredito que quase todos eles, os prontuários estão eletrônicos. Tem algumas unidades aqui em Juiz de Fora que ainda atendem pelo SUS que não estão. Os hospitais particulares, aqui de Juiz de Fora, né, falando especificamente de Juiz de Fora, eles são já pela via do prontuário eletrônico. Sim. Consequentemente, o médico digita, né? O médico não escreve à mão. E acho que até antes disso já havia uma orientação, né? As próprias... nos próprios hospitais. Porque esse é o primeiro passo, né? Porque se você não consegue nem decifrar o prontuário, né? Sim. E numa perspectiva de inversão do ônus da prova, o risco é muito grande. E se o prontuário, como a gente está colocando aqui, é o carro-chefe, né? Porque se eu não entendi errado, o prontuário é algo indispensável, fundamental. É a espinha dorsal da defesa ou da condenação. Eu queria frisar exatamente isso. Né? Que o prontuário ele é a peça fundamental. Sim. Não há como um advogado fazer uma boa defesa, né, para um médico, ou para um dentista, ou para quem que seja,
se ele foi negligente na construção desse prontuário. Não só do prontuário, viu? Porque existem outras peças que vão integrar esse prontuário, né, que vão integrar esse documento principal, assim, né? Esse dossiê que a gente está chamando de prontuário, né? Então existe a evolução clínica, etc. tal, mas existem o quê? Existem outras peças lá dentro, né? Então, por exemplo, o contrato de prestação de serviço é muito importante. Sim, né? sim. O termo, Os termos né, de consentimento, né? consentimento esclarecido e informado é muito importante. Sim. Né? E aí é aquela velha história, né, Carol, que a gente já viu aí, eu vou para 30 anos de advocacia, e a gente já viu muito, eu acho que hoje tem até menos, né? Mas a gente via muito aquele pessoal que ia comprar contrato em papelaria. Sim. Né? Sim. Contrato de formulário, né? Aquele negócio. Então, assim, aí o doutor, ele tem lá uma clínica dele, então é o seguinte, vamos imaginar que ele seja um cirurgião plástico, né? Mas a clínica do cirurgião plástico, ele está trabalhando com o quê? Está trabalhando com estética, né? Se ele está trabalhando com estética e ele diz o seguinte, olha, a senhora vai ficar bonita, a senhora vai ficar assim, a senhora vai ficar com o nariz desse jeito e tal, né? Então você tem que imaginar o seguinte, que ele está fazendo uma promessa para a moça de que ela vai ficar com o nariz maravilhoso. Sim. Se esse nariz ficar ruim, se não ficar do jeito que ele mostrou a fotografia para ela, que ele desenhou lá, que ele fez o design, ele vai ter que responder. Por que ele vai ter que responder? Porque quando ele promete um resultado, né, de que ela vai ficar com o nariz assim assado, ele está, na verdade, vendendo um resultado. Então ele tem uma obrigação de resultado. É diferente do médico que está fazendo uma cirurgia cardíaca, que está fazendo uma cirurgia para tirar, né, um tumor do camarada, né, seja lá onde for. Sim. Por quê? Porque ali a obrigação dele é uma obrigação de meio. Sim. De oferecer, de praticar, de ministrar todas as condições necessárias para que o resultado seja um resultado, né, mais próximo possível do desejável. Mas é diferente, por exemplo, do médico que é o cirurgião plástico, né, ou do dentista que faz esse tipo agora Procedimentos que é muito famoso, estéticos, né, de harmonização facial. né, de harmonização e tal, que ali o dentista, né, ele tem que ter muito cuidado, Sim. porque quando ele está fazendo isso, ele está, na verdade, o quê? Vendendo um resultado, ele vai ter que oferecer aquele resultado. Sim. E aí eu estou querendo chegar ao seguinte, que o tipo de contrato, o tipo de termo, né, a documentação, ela é completamente diferente de um médico que atua dentro de uma perspectiva de obrigação de meio para aquele profissional. Sim. Que atua dentro de uma o quê? Dentro de uma perspectiva de obrigação de resultado. Claro. Então Né? a coisa nasce, a defesa nasce lá no contrato inicial, né? A defesa da atuação dele nasce lá atrás, né? No momento que ele estabelece a relação com o cliente, né? Nasce. E é por isso que eu vendo a ideia, na verdade, eu não vendo a ideia, né? Mas eu sempre Defende a ideia. Defende a ideia, advoga a ideia. Advoga a ideia. Eu advogo a ideia de que o profissional médico deve ter um advogado de algibeira, viu? Sim. Né? Ele não pode ter um advogado que... ele não pode deixar de ter um defensor médico ou de ter um advogado, né? E só se eu tô procurar o entendendo, cara na hora que o problema já está lá na frente. Ele tem que ter enquanto as coisas estão acontecendo, né? Justamente para já antes, prevenir, né? Antes, né? Exatamente para trabalhar isso que nós estamos dizendo dessa primeira fase aqui desde o início, que é essa fase de conformidade. Ou seja, se for montar uma clínica aí, não procura só o contador para abrir a pessoa jurídica, não, né? E nem o arquiteto para fazer E nem tudo só o bonitinho. arquiteto para fazer tudo bonito, né? Vai no advogado também. Mas vai no advogado também para construir todo o aparato jurídico, né? E os contratos e os termos de consentimento, já prevenindo problemas, né? Ô, doutor, uma outra questão que me veio à mente aqui também, e tem um pouco a ver com aquilo que você falou mais cedo sobre a jurisprudência tá ganhando, às vezes, uma importância muito, muito relevante, né? O prazo prescricional para algum paciente que tenha sido lesado, prejudicado, etc. e tal, por aplicação do CDC vai ser realmente o prazo de 5 anos?
esse é um grande negócio que a gente fica vendo aí, que Porque eu imagino assim, que a jurisprudência deve oscilar, às vezes fala que é 3, né? Já vi até caso. É o seguinte, como é que eu recomendo isso? Eu recomendo da seguinte maneira. Existe lá um dispositivo que diz que os médicos devem guardar, né, os documentos por 20 anos. Né? Olha só, 20 anos. Olha só, os documentos por 20 anos. Tá, então daqui a 20 anos, o médico vai, pega o arquivo dele em relação ao cara, né, a fila de gente que ele atendeu, Sim. né, quer dizer, há 20 anos atrás em um dia. Ele pega e joga aquilo tudo fora. Aí você imagina, doutor Carol, o senhor sabe muito bem disso, o senhor está na lida aí do dia a dia da advocacia, imagina se essa pessoa que ele atendeu há 20 anos e um dia atrás descobre hoje que ele está com um problema que foi causado por aquele procedimento dele lá. Há 20 anos atrás e um dia. A gente vai aplicar o quê? O Código de Defesa do Consumidor. O prazo é de 5 anos. 5 anos. Só que o início do prazo, ele vai começar de quando? Quando você descobriu a lesão, Quando você né? descobriu a lesão. No dia que eu descobri. O problema é que eu descobri hoje. E aí, aonde está o prontuário? Isso aí é complicado. Foi incinerado. A partir de agora, como é que você vai recomendar o seu cliente lá para guardar o prontuário? Para sempre. Eu vou mandar ele guardar para sempre. Complicado. Eu vou mandar ele digitalizar o prontuário e guardar para sempre. Sim, É o que eu recomendo aos meus clientes. sim. Ou seja, eu não posso botar o meu cliente, né, numa situação de tamanha incerteza, né, porque eu não sei o seguinte, eu não sei, ele também não sabe, né? Se esqueceu alguma coisa lá dentro, que só vai dar problema daqui a 30 anos, daqui a 35 anos, né? Mas a gente assim, nunca sabe. Prevalece o tempo do CDC mesmo de 5 anos, né? Com certeza. Tá, ok. Com É certeza. porque, como tem Até porque é o que eu estou falando, são normas de ordem pública protetivas à parte mais o quê? À parte mais vulnerada, né? Ao vulnerável, Sim. ao hipossuficiente. Sim. Né? Do ponto de vista de quê? Das informações, né? Das condições. Ô, doutor, uma outra coisa também, assim, agora fazendo uma pergunta como leigo mesmo, que eu já ouvi no dia a dia, né? O pessoal vira e fala assim, rapaz, é erro médico, né? Você vai depender de uma perícia. Nenhum médico vai falar mal do serviço de outro médico na perícia. Eu já ouvi esse tipo de comentário, sabe? Mas assim, totalmente informal, né? Eu queria saber de você se você acha que é assim mesmo, né? Os peritos tendem a ter um tipo de protecionismo para defender, vamos dizer assim, a postura dos colegas, né? Ou você acha que não tem nada a ver? O perito ali ele tem condição de ser isento, imparcial e tomar a decisão correta mesmo? Ô Luiz, eu acho que vai de cada um, né, Luiz? Mas pela sua experiência, assim, você já percebeu uma inclinação dos peritos a defenderem a própria classe, por exemplo? Enfim, eu já tive vários casos, né? Eu nunca tive um laudo num processo meu em que eu verificasse uma má-fé, vamos dizer assim. Eu, evidentemente, não concordei com diversos laudos. Claro. Né? Mas dizer que houve uma fraude, eu acho até que pode acontecer, às vezes, do perito ele não querer se comprometer com algo que efetivamente ele não pode extrair do prontuário. Correto. Daí porque eu digo que coloque tudo no prontuário, porque o que não está no prontuário não está no mundo. E às vezes o perito não pode te ajudar, porque ele pode até às vezes ele saber, enquanto médico, que aquela situação que ocorreu se deve a uma circunstância assim, assado. Correto. Acontece que ele não tem uma descrição no prontuário que venha a refletir para que ele possa embasar a informação dele, de que o médico agiu daquela forma, fez isso, fez aquela sutura assim, assado, enfim, correto. etc. Tal.
Se ele não tem elemento, às vezes ele quer até ajudar o médico, quer até ajudar a parte contrária. Mas ele não tem elementos para dizer. E como é que ele vai dizer? Sim. Né? Ele vai afirmar simplesmente porque ele acredita que aconteceu assim, né? Eu acho que não é o papel do perito ele concluir algo porque ele acredita, né, que aconteceu assim, né? Sim. Ele está trabalhando com fatos. Correto. Doutor, a gente já está encaminhando para o final aqui do nosso podcast. Eu só queria fazer uma última pergunta para você. Porque eu, assim, vim como leigo praticamente para essa conversa e eu até pensei de fazer perguntas sobre a lei de biossegurança. E eu queria, né, ouvir de você se essa lei ela tem um caráter, vamos dizer assim, nevrálgico, central no direito médico, ou se ela acaba sendo acessória, vamos dizer assim. Não, ela tem muita importância no direito médico, né? Porque se você imaginar que, por exemplo, né, essas discussões aí relacionadas com fertilização in vitro, Sim. né, isso tudo aí, né, isso está muito relacionado não só com o direito médico, mas também com a questão ética, né, com a questão da ética, com a questão do limite de até onde vai a ciência, né, de até onde vai a investigação científica, né? Então é algo que está muito relacionado com o direito médico e também com a questão da bioética e do biodireito. Correto. Né? Porque exatamente isso decorre da evolução da biotecnologia, né? Exatamente. Perfeito. Doutor, acho que ficou muito claro aqui para os nossos ouvintes. Espero que eu tenha conseguido tratar de um tema que é um tema tão árido, né? Sim, pois é. Não, para nós foi ótimo, né? Eu tenho certeza que para os ouvintes aí também. E, assim, pelo menos eu, né, enquanto no que eu aprendi aqui hoje, foi a questão do prontuário, né? Acho que o prontuário, né, Carol, é a árvore mãe ali do... com certeza. Seja para o paciente, para se resguardar, ou o próprio médico também. Para mim, o recado que ficou é o seguinte, se o prontuário estiver ruim... Você tá lascado. O profissional tá no sal. Mais ou menos isso. É isso aí. E eu acho que muitos médicos não têm essa visão, não. Eles ainda não enxergam o prontuário como um documento central... Não só para a questão médica, mas principalmente para a questão jurídica. Eles não enxergam assim. E também tem um outro aspecto, né? O outro aspecto é que não é só ir fazendo prontuário, né? Sim. Ele tem que aprender a fazer um prontuário também, né? Correto. Exato. É o caso que a gente vê na justiça aí de muitos laudos médicos, né, Sim. Carol? Sim. Em que a gente vê, coitado, o médico não sabe fazer um laudo, ele não sabe nem o que é um Verdade. laudo. Sim. Né? Sim. Verdade. Né? Verdade. Doutor Rogério, mas muito eu obrigado. gostei muito. O prazer foi todo nosso. Você explicou direitinho, né? Explicou. A questão aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço também a sua participação. Obrigado, Carol. Até a próxima, Obrigado. pessoal. Até mais, Valeu. pessoal. Um abraço. Tchau, Carol. Abraço.